Oi pessoal, bom dia. Então, como prometido, vou estar fazendo essa aula dessa galinha, tá? Vou tentar passar o máximo de informação possível. Essa aula é uma aula extra, tanto para o meu grupo privado de pintura, quanto para o YouTube, tá certo? Então, gente, ó, o meu risco é esse, tá? Eu vou deixar disponível para vocês aí, lá no grupo, tá? No Facebook, no grupo Fazendo Arte com Jaque Viana. Quem me acompanha vai achar com facilidade, quem não me acompanha tem que ir lá no grupo e tá procurando esse risco aqui, tá bom, gente? Então, eu vou falando das cores, de acordo eu vou pintando, tá? E o número dos pincéis, eu não costumo falar muito, tá bom? Só quando é um pincel mais específico, mas geralmente eu uso o pincel do cabo amarelo, de vários tamanhos, e também uso aquele vermelho para algum acabamento, aquele 421, número 8, e o pincel pituar, são os pincéis que eu utilizo aí, tá bom? Já passei para o meu tecido com o carbono vermelho, tá? E já pus aqui no meu pratinho, ó, clareador e um pouquinho da cor azul celeste. Vou utilizar o pincel pituar para tá fazendo um fundo levemente azulado aqui para essa galinha, tá bom? Então, para isso, primeiro eu vou fazer essa misturinha aqui, ó. Tá? O clareador aqui, a função dele é justamente clarear, porque eu não quero um fundo muito escuro. Eu utilizo esse pincel da Keramix 757, número 6, tá bom? Pra mim tá fazendo esfumado aqui. Então, primeiro eu vou umedecer, ó, o meu pincel, tá? E aí, gente, ó, eu venho, ó, próximo ao desenho, né? Fazendo a parte do esfumado em volta da galinha, tá? No início pode parecer que vai ficar forte, porque está úmido, né? A pintura ainda está úmida, mas depois ele vai ficando mais suave. Essa é a função do clareador, clarear aquele tom de tinta, tá? Aí vocês podem fazer até onde vocês quiserem, eu vou fazer não muito extenso. Aí eu venho, ó, em volta do elemento, movimento circular. O meu pincel tá soltando uma sujeirinha, ele não tá bem limpo, tá? Próximo ao ninho aqui, ó, eu venho aqui na lateral, ó. Tá? Aqui eu vou fazer uma limitação, porque a parte de baixo será o meu chão, né? O meu fundo, o apoio do ninho. Lembrando que essa aula é para pintura em tecido para iniciante. Ó, movimento circular. Eu venho esfumando esse fundo aqui. Depois que o fundo está pronto, fundo é a parte de cima, tá? Eu vou fazer a parte de baixo, que é o chãozinho ou a grama onde o ninho está apoiado. Para isso, eu separei a cor verde abacate e clareador. Vou fazer a misturinha para mim tá passando aqui com o pincel pituar. Você pode usar qualquer tom de verde aí que vocês gostem, tá? De acordo com o gosto de cada um de vocês. Misturinha pronta. Sem lavar o pincel, tá? Apenas limpei ele no paninho. Ó, venho umedecendo aqui as cerdas.
dele. Qualquer coisa, tira o excesso no paninho. E aqui eu vou começar aqui, ó, dando continuidade a essa parte aqui, ó, tá? Então, aqui eu estou fazendo a divisão entre o chão e o fundo. Venho com o movimento circular, com pouca tinta no pincel, esfumando. Sempre que necessário, pegue mais tinta. Se pegar com excesso, tira no paninho. E eu venho aqui em volta, ó, fazendo um leve esfumado. Assim, eu vou fazer toda a volta do ninho aqui nessa parte de baixo, ó. Tá? Estamos dando a base. Depois poderemos colocar graminha, florzinha, tá? Pode ser colocado aqui nessa parte de trás aqui do fundo, um stencil de telinha de galinheiro, tá? No momento eu não tenho esse stencil, tá? Mas se vocês tiverem, podem estar utilizando aí, tá? Eu, quando faço uma simulação feita no pincel, tá? Aqui, ó, eu vou subir um pouquinho com o verde em cima do azul, porque eu vou fazer uma graminha aqui assim, tá? Então, eu preciso desse fundo pra depois eu tá incrementando aqui, ó. Tá, pessoal? Bem suave, bem leve. E o fundo e o chão tá pronto. O que falta agora é a parte do acabamento, que são graminhas, florzinha, tela. E isso aí cada um faz de acordo com o gosto, tá ok? Então, gente, pra fazer as graminhas aqui, ó, tá vendo que eu fiz desse lado? Eu tô utilizando aqui um pincel grande, ó, olha como é que tá, com bastante cerda. E tô utilizando a cor verde grama, tá? Então, eu pego tinta, ó, bato no pratinho pra tirar o excesso. E eu vou vir aqui só pra vocês poderem tá entendendo, ó. Com batidinhas, eu vou fazendo uma espécie de uns pequenos matinhos, tá? Sempre pegando mais tinta. Quando você for fazer esses matinhos, faça irregular, com alturas irregular. Não faça tudo do mesmo tamanho não, tá, pessoal? Ó. Com batidinhas mesmo, aleatório. Pode ser feito até com pincel pituá, tá? Mas meu pincel, o número 6, eu acho ele um pouquinho grande. Então, eu tô fazendo com o pincel do cabo amarelo mesmo, ó. Tá? Pode fazer umas graminhas, ó. Com batidinhas mesmo, bem de leve. Bem aleatório, tá? Agora, a gente vai, olha, ficou assim, ó. Desta forma. Agora, a gente vai tá trocando de cor de tinta, uma cor mais clara, tá? Ou um tonzinho mais escuro. Deixa eu só escolher a tinta aqui. Então, gente, ó, com a cor mais clara, eu peguei aqui o verde folha e eu vou vir nesses arbustos que eu acabei de fazer atrás e vou dar umas batidinhas pra dar uma iluminada, tá? Por quê, gente? Porque esses arbustos, eles estão por trás, então eles estão meio longinhos, tá? Ó, batidinhas nos que estão por trás. Tá? Aleatória. Aqui na frente também, ó, você pode vir dando umas batidinhas pra poder adicionar um pouquinho mais de cor. Certo? Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um tom mais escuro. Pode ser verde oliva, verde pinheiro. E aqui eu tô utilizando o verde pântano, porém menos quantidade, por quê? Porque o verde pântano é uma cor muito escura e eu vou colocar aqui na parte de baixo, ó. Tá?
de um lado e também do outro, ó. Tá? Pequenas batidinhas. Vocês podem estar fazendo aí com verde pinheiro, que vai ficar melhor do que com verde pântano, porque ele é um tom muito forte. Agora, com o branco, eu vou dar uma leve iluminada, da mesma forma. Tinta de um lado só do pincel, eu bato no pratinho, ó. E aí, eu venho, ó, com batidinhas, dando uma leve iluminada. Não precisa ser tudo e não precisa ser muito, tá? O branco tá com a cor bem forte agora, mas depois ele vai dar aquela sumida que sempre acontece, tá? E o nosso chãozinho tá basicamente pronto. Eu vou pegar o pincel da Condor 421, número 8, verde pântano de um lado só. E vou criar aqui uns galinhos, ó. Mão firme. Tá? De um lado e também do outro, ó. Bem aleatório. Tá? Na parte de baixo aqui do chãozinho, ó, posso criar umas graminhas. Isso aqui, gente, é só um chãozinho pra dar apoio ao ninho, tá? E essa parte tá pronta. E ficou assim. Então, essa parte tá toda pronta. Agora, eu vou guardar secar um pouquinho, pra que meu antebraço não borre o meu trabalho, que eu vou trabalhar aqui em cima. E a gente vai começar trabalhando de cima para baixo, pegando aqui a parte da crista, né? E essa parte aqui também, ó. Que a gente vai estar fazendo com a cor vermelha.